E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O futebol brasileiro acordou com uma bomba daquelas que ninguém imaginava e que mexeu com as estruturas de duas grandes torcidas do país. O atacante Caio Jorge, que vinha sendo o grande nome do Cruzeiro nesta temporada, o artilheiro decisivo em jogos importantes, simplesmente fechou o contrato com o Palmeiras de maneira surpreendente e deixou todos em choque. O que mais chama atenção nessa história é a forma como tudo aconteceu. Enquanto a torcida celeste já sonhava com a permanência dele como ídolo, o jogador estava em silêncio absoluto, sem dar pistas do que estava por vir. Nas últimas semanas, as especulações sobre uma possível saída surgiam tímidas, mas a maioria acreditava que o Cruzeiro teria força suficiente para manter o seu craque, afinal, ele era a peça-chave para os planos da Raposa. Porém, de repente, a notícia se espalhou como um rastilho de pólvora, e o anúncio oficial do Palmeiras caiu como uma avalanche no cenário esportivo. O choque foi tão grande que até mesmo comentaristas renomados da imprensa ficaram sem palavras diante do movimento ousado do Verdão, que parece ter se antecipado a todos e garantido um reforço que pode mudar o rumo do campeonato. O impacto dessa transferência não se limita apenas ao campo, mas também ao emocional de duas torcidas gigantes. Para o torcedor do Cruzeiro, a sensação é de traição, de ter perdido não apenas um jogador, mas um símbolo de esperança em uma temporada que já vinha carregada de altos e baixos. Caio Jorge representava a nova cara do ataque cruzeirense, o jovem que vinha fazendo os gols impossíveis se tornarem realidade, carregando nas costas a responsabilidade de ser o protagonista. Do outro lado, a torcida palmeirense vibra com a notícia, enxergando nela um golpe certeiro da diretoria em trazer um jogador que alia juventude, talento e faro de gol. É como se o Palmeiras tivesse roubado um tesouro diretamente das mãos do rival, fortalecendo ainda mais sua posição de time competitivo, sempre em busca de títulos e grandes conquistas. Esse clima de choque e contraste entre euforia e tristeza cria um cenário único, onde cada palavra dita sobre a negociação parece carregar o peso de uma história maior, de uma rivalidade que agora ganha mais um capítulo quente. O futebol brasileiro, mais uma vez, mostra que consegue surpreender quando menos se espera. Não se pode ignorar o papel da diretoria do Palmeiras nesse movimento estratégico. Os bastidores indicam que o clube vinha monitorando Caio Jorge há meses, analisando de perto sua performance, suas características técnicas e até mesmo sua postura dentro de campo. Enquanto o Cruzeiro tentava resolver pendências financeiras e estruturais, o Verdão aproveitou o momento para agir rápido e fechar um acordo que deixou até os especialistas em mercado impressionados. O curioso é que, em nenhum momento, os dirigentes mineiros deram a entender que poderiam perder seu artilheiro, o que só aumenta a sensação de surpresa. Fontes ligadas ao clube afirmam que a negociação foi feita em silêncio absoluto, sem vazamentos, numa operação quase secreta. Isso reforça a ideia de que o Palmeiras não só contratou um jogador de ponta, mas também venceu a disputa nos bastidores, mostrando eficiência administrativa. A repercussão imediata é imensa, e muitos já colocam Caio como o próximo grande nome do ataque palmeirense, um jogador capaz de se encaixar perfeitamente no esquema do técnico, trazendo profundidade, velocidade, claro, muitos gols. Essa é a aposta que já mobiliza comentários apaixonados em todo o Brasil. O mais intrigante dessa história é tentar entender o lado de Caio Jorge. O que teria motivado o jogador a trocar o Cruzeiro justamente em um momento de ascensão? As especulações vão desde promessas de salários maiores até a chance de disputar títulos mais expressivos e de visibilidade internacional. Há quem diga que o atacante sempre teve o desejo de atuar em um clube que constantemente está em Libertadores, em briga por taças, e o Palmeiras oferece exatamente esse cenário. Para muitos torcedores cruzeirenses, no entanto, soa como ingratidão, já que Caio havia conquistado um espaço enorme no coração da torcida, que acreditava que ele seria o símbolo da reconstrução do time. O silêncio dele diante dos rumores antes da confirmação também contribuiu para a sensação de surpresa amarga. Do lado palmeirense, a narrativa é oposta.
Para eles, Caio tomou uma decisão inteligente, escolhendo o ambiente perfeito para desenvolver ainda mais seu talento, ganhar títulos e até abrir portas para novas oportunidades fora do Brasil. Essa dualidade de sentimentos é o que torna a história ainda mais emocionante. Agora, as perguntas que ficam no ar são inevitáveis. Como o Cruzeiro vai reagir a essa perda tão pesada? Como o time mineiro vai conseguir se reorganizar sem seu principal artilheiro? E será que a torcida vai perdoar Caio Jorge algum dia por essa escolha? Os comentaristas já começam a analisar alternativas, citando possíveis reposições e mudanças táticas necessárias para minimizar o impacto. Porém, todos sabem que substituir um jogador que vinha marcando gols decisivos e se tornando referência é uma tarefa complicada. O Cruzeiro se vê em uma encruzilhada, precisa se reerguer rapidamente para não deixar a temporada desandar de vez, mas a ferida aberta pela saída de Caio não se cicatriza de uma hora para outra. Enquanto isso, o Palmeiras surge como o grande vencedor da história, fortalecendo ainda mais sua imagem de clube que não apenas investe pesado, mas também sabe quando agir no mercado para desestabilizar rivais diretos. O burburinho já é enorme, e tudo indica que ainda vamos ouvir muito sobre os desdobramentos dessa negociação bombástica. Por trás de tudo isso, há também a dimensão psicológica, o impacto nos vestiários. No Cruzeiro, a saída repentina de Caio Jorge pode gerar um baque moral, um clima de frustração entre jogadores e comissão técnica. Afinal, todos contavam com ele como peça central para os planos da temporada. Já no Palmeiras, o efeito é contrário. A chegada de um reforço desse nível certamente aumenta a confiança do elenco, cria motivação extra e até coloca uma pressão saudável para elevar o desempenho coletivo. É o tipo de movimento que pode mudar o rumo de um campeonato, não apenas pela qualidade técnica do atleta, mas também pelo simbolismo que carrega. Quando um rival perde seu craque para outro gigante, a mensagem é clara: existe um poder de atração que pesa muito nas decisões. Esse simbolismo ajuda a explicar por que a notícia repercutiu tanto nas redes sociais, nos programas esportivos e até fora do universo do futebol. Não se fala de outra coisa, e a cada minuto novas análises surgem, aumentando a sensação de que estamos diante de um dos momentos mais emblemáticos do futebol brasileiro recente. A reação da torcida do Cruzeiro após a confirmação foi imediata e carregada de emoção. Redes sociais foram tomadas por mensagens de revolta, desabafo e até pedidos de explicação por parte da diretoria. Muitos torcedores se sentiram enganados, já que acreditavam em um projeto que teria Caio Jorge como protagonista. O sentimento é de que o clube perdeu não apenas um jogador, mas também uma peça fundamental de identidade, um rosto que simbolizava a luta por voltar a ser grande no cenário nacional. Essa ferida é ainda mais dolorosa porque a saída foi direta para um rival de peso, que já tem um histórico de atritos com a Raposa em negociações anteriores. A percepção geral é de que o Cruzeiro precisa reagir rapidamente para evitar que essa perda comprometa a confiança do elenco e a harmonia com a torcida. Entre críticas e lamentos, o que se vê é um ambiente de incerteza, no qual cada declaração da diretoria e cada movimento no mercado de transferências será analisado com lupa. A sensação é que, sem Caio Jorge, a temporada terá que ser reescrita do zero, com novos planos e novas referências a serem construídas. Do lado palmeirense, o clima é completamente oposto, um verdadeiro carnaval verde e branco. A chegada de Caio Jorge foi recebida como um golpe de mestre, um sinal claro de que o clube não mede esforços quando se trata de reforçar seu elenco e se manter competitivo em todos os campeonatos. A torcida comemora com entusiasmo, acreditando que o jovem atacante tem tudo para se transformar em um ídolo rapidamente. Vídeos de boas-vindas, montagens comemorativas e até músicas começaram a circular nas redes sociais, exaltando o feito da diretoria. O sentimento é de confiança renovada, como se a equipe tivesse acabado de ganhar um reforço capaz de desequilibrar partidas e decidir títulos. Para muitos palmeirenses, a contratação não é apenas uma aposta no talento de Caio, mas também um recado para os rivais: o Palmeiras continua sendo protagonista no mercado e dentro de campo. Essa atmosfera de festa reforça ainda mais o contraste entre as duas torcidas, mostrando como um único movimento pode mudar drasticamente os rumos emocionais de clubes gigantes do futebol brasileiro. Nos bastidores, comenta-se que a negociação envolveu cifras consideráveis, o que levanta questionamentos sobre a saúde financeira dos clubes.
Enquanto o Cruzeiro ainda tenta se reorganizar após anos turbulentos, o Palmeiras segue mostrando solidez administrativa e capacidade de investir pesado em reforços estratégicos. Fontes próximas à negociação garantem que o contrato oferecido ao atacante inclui não apenas um salário elevado, mas também bônus por desempenho, metas de gols e até projeções de valorização em futuras transferências internacionais. Isso reforça a ideia de que Caio Jorge não foi apenas uma contratação de impacto imediato, mas também um investimento de longo prazo, pensando no futuro financeiro do clube. O Cruzeiro, por outro lado, agora precisa lidar com a narrativa de que perdeu seu maior talento por não conseguir segurar financeiramente um atleta de destaque. Esse contraste entre planejamento e improviso pode pesar muito no imaginário dos torcedores, criando a sensação de que alguns clubes conseguem jogar em uma liga diferente quando o assunto é poder de investimento e estratégia no mercado de transferências. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Evidente que a imprensa esportiva mergulhou de cabeça nesse assunto, transformando cada detalhe em pauta. Programas de debate discutem a todo instante as consequências imediatas e futuras dessa transferência, analisando desde o encaixe tático de Caio Jorge no esquema do Palmeiras até a maneira como o Cruzeiro deve reagir no mercado. Comentários apaixonados se multiplicam, e a sensação é que a negociação já entrou para a lista das mais polêmicas dos últimos anos. Especialistas ressaltam que movimentos como esse não acontecem apenas por acaso, mas refletem a força de um clube que vem se consolidando como modelo de gestão. Ao mesmo tempo, destacam a vulnerabilidade de times que, mesmo com grandes torcidas e tradição, ainda lutam para se manter competitivos em um cenário cada vez mais disputado. O nome de Caio Jorge, que até pouco tempo era apenas o símbolo da esperança celeste, agora se tornou o centro de um debate nacional sobre poder, estratégia e emoção no futebol. É como se sua transferência fosse uma metáfora viva da desigualdade entre clubes que conseguem investir pesado e outros que ainda buscam estabilidade. No campo esportivo, as expectativas sobre a estreia de Caio Jorge com a camisa do Palmeiras já criam um clima de ansiedade. A torcida quer ver logo o novo reforço em ação, acreditando que ele pode ser a peça que faltava para transformar boas atuações em resultados ainda mais consistentes. Analistas apontam que o estilo do jogador se encaixa bem na proposta de jogo da equipe, oferecendo velocidade, presença de área e uma capacidade de finalização acima da média. Há também a perspectiva de que, sob a orientação de um técnico experiente e em um elenco recheado de qualidade, Caio possa atingir um nível ainda mais alto do que apresentou no Cruzeiro. Essa expectativa positiva se mistura ao desejo de vingança simbólica, já que cada gol marcado por ele no Palmeiras terá um peso extra contra os rivais e, principalmente, contra a lembrança do clube que o perdeu. Se conseguir transformar essa pressão em motivação, Caio Jorge tem tudo para se tornar um dos protagonistas da temporada, talvez até mesmo brigando pela artilharia nacional. No fim das contas, a história da saída de Caio Jorge do Cruzeiro e sua chegada ao Palmeiras mostra como o futebol é capaz de unir emoção, surpresa e drama em doses explosivas. É o tipo de narrativa que prende o torcedor, seja pelo choque da perda ou pela euforia da conquista. O artilheiro, ainda tão jovem, já carrega nas costas um enredo digno de novela, com traições, promessas e reviravoltas que movimentam multidões. Para o Cruzeiro, resta a missão de se reerguer, encontrar novas peças e mostrar que pode superar a ausência de seu craque. Para o Palmeiras, fica a chance de transformar um movimento ousado em conquistas concretas dentro de campo. O que ninguém pode negar é que essa transferência entrou para a história recente do futebol brasileiro como um exemplo de como o inesperado pode mudar completamente o rumo de uma temporada. E, acima de tudo, como um único jogador pode ser capaz de mexer com corações, provocar debates acalorados e reforçar o caráter imprevisível que torna o futebol o esporte mais apaixonante do planeta. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!